Alguma vez parou para pensar se a sua vida, aquela que planeou para os seus anos dourados, está realmente a ser vivida por si? Ou será que, sem perceber, se tornou uma espécie de gerente de hotel, taxista ou até de um banco privado, mas sem o luxo de um ordenado, de férias ou de um horário próprio? É uma pergunta que mexe conosco. Eu sei, porque a verdade é que, depois dos 70, quando devíamos estar a colher os frutos da nossa sabedoria e a desfrutar de uma liberdade tão merecida, muitos de nós acabamos por nos ver presos, ainda que com todo o amor do mundo, às necessidades e às expectativas dos nossos filhos adultos. Não me entenda mal. A família é um porto seguro, o nosso legado, a maior riqueza. Mas há uma linha tênue entre o apoio mútuo e uma dependência que nos esgota, que nos rouba o tempo, a energia e até a nossa própria identidade. É uma realidade dolorosa, porque o que começa como uma ajuda carinhosa pode, gradualmente, transformar-se numa rotina onde a sua vida pessoal fica em segundo plano. Sempre. E o mais triste é que muitas vezes nem nos apercebemos de que isto está a acontecer. Ou sentimos culpa por sequer pensar em querer mais para nós. Mas e se eu lhe dissesse que é possível reverter este cenário, que pode amar os seus filhos incondicionalmente, apoiá-los e ainda assim viver a sua vida com alegria, propósito e a tão desejada independência? Neste vídeo, vamos desvendar 5 sinais claros de que pode estar a ceder demasiado aos seus filhos e, mais importante, como pode delicadamente e com muito amor, mas com firmeza, começar a traçar novos caminhos para a sua própria felicidade. Prepare-se para uma conversa franca e libertadora. E, por favor, assista até ao fim, porque há algo que lhe vai surpreender e que pode mudar a sua perspectiva para sempre. Acredite em mim, este não é um caminho de egoísmo, mas sim de autoconhecimento e de equilíbrio, que o fará uma pessoa ainda mais feliz e realizada, capaz de inspirar e apoiar os seus filhos de uma forma mais genuína e menos exaustiva. Começamos a jornada para a sua redescoberta, para que possa desfrutar plenamente desta fase da vida. Vamos então mergulhar no primeiro sinal, um que se manifesta de forma silenciosa, mas persistente, e que muitas vezes ignoramos por completo, sabe? Muitas de nós fomos criadas com a ideia de que o nosso papel principal é cuidar, servir, estar sempre disponíveis. E essa é uma qualidade linda, que faz de nós pilares da família. Mas, depois dos 70, essa mesma qualidade pode transformar-se numa armadilha subtil. O primeiro sinal de que a sua independência pode estar a ser comprometida é quando a sua agenda deixou de ser sua. Pense comigo com que frequência os seus planos são adiados, cancelados ou simplesmente esquecidos porque um dos seus filhos, ou netos, precisa de algo no último minuto. Talvez tenha combinado um chá com as amigas, ou um passeio no parque que tanto gosta. Mas aí o telefone toca, e é o seu filho a dizer que precisa que o leve a algum lado, ou a sua filha a pedir-lhe para ir buscar os netos à escola porque ela teve um imprevisto. E, claro, o seu coração de mãe ou avó não hesita, cancela o seu compromisso, muda os seus planos. E lá vai você, pronta para ajudar. Uma vez, tudo bem, 2 vezes, aceitável. Mas quando isso se torna um padrão, quando percebe que a sua agenda é, na verdade, um rascunho em constante alteração, sujeito aos ventos das necessidades dos outros, então é a altura de acender um sinal de alerta. O que acontece aqui? Ao estar sempre disponível, enviamos uma mensagem implícita de que os nossos planos são menos importantes, que a nossa prioridade é sempre a deles e os nossos filhos, sem malícia na maior parte das vezes.
Habituam-se a isso. Eles veem-nos como o seu porto seguro sempre acessível, esquecendo-se que também temos as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos amigos, as nossas rotinas. A solução para isto não é fechar-se em casa e recusar qualquer pedido. Longe disso. É sobre estabelecer limites com carinho, mas com firmeza. Comece por bloquear na sua agenda, tal como faria com uma consulta médica ou um evento importante, horários para si. Pode ser a sua hora de ler, de fazer a sua caminhada, de pintar, ou simplesmente de não fazer nada. E quando o pedido chegar, pode responder: querido afilho A, hoje tenho um compromisso inadiável, mas posso ajudar-te amanhã depois da hora do almoço. Ou posso ver se o teu pai, tia, primo consegue ajudar-te agora. Ao fazer isto, está a comunicar que a sua disponibilidade não é infinita e que o seu tempo tem valor. Está a ensinar-lhes, e a si mesma, que a sua vida tem prioridades próprias. No início, pode ser estranho. Podem até ficar um pouco surpreendidos ou até chateados. Mas a persistência e a consistência, aliadas a uma comunicação clara e amorosa, farão com que eles entendam e respeitem o seu espaço. Lembre-se, o amor verdadeiro também inclui o respeito pela individualidade de cada um. É um ato de amor próprio que, a longo prazo, beneficia toda a família, pois verão uma mãe ou avó mais feliz e realizada. O segundo sinal, igualmente doloroso e por vezes mais complicado de digerir, toca numa ferida profunda na estrutura familiar portuguesa, que valoriza tanto o apoio incondicional. Refiro-me ao momento em que se torna, talvez sem querer, o banco da família. Sabe, em Portugal, a entreajuda financeira entre gerações é uma prática comum, quase uma expectativa silenciosa. Os pais ajudam os filhos a comprar casa, a pagar estudos, a ultrapassar momentos difíceis, e isso é nobre e bonito. Mas quando essa ajuda se torna uma torneira sempre aberta, quando as chamadas se tornam cada vez mais frequentes e os pedidos de ajuda financeira se transformam numa parte constante das suas conversas, é hora de parar e refletir. Começa com um pequeno empréstimo para uma conta inesperada, depois para o arranjo do carro, depois para as despesas dos netos. E antes que perceba, está a usar as suas poupanças, aquelas que guardou para a sua reforma, para aquela viagem que sempre sonhou, ou para a sua segurança, para cobrir as despesas dos seus filhos adultos. O problema não é ajudar. O problema é quando essa ajuda financeira compromete a sua própria segurança, o seu bem-estar e a sua capacidade de viver a vida que planeou. É quando sente que não pode dizer não, porque a culpa o consome, ou porque teme o desapontamento ou o julgamento dos seus filhos. Pense bem, as suas poupanças estão a diminuir. Está a privar-se de algo que precisa ou deseja para poder ajudar. Se a resposta for sim, então este é um sinal claro de que precisa de reavaliar a situação. A sua independência financeira é um pilar fundamental da sua autonomia nesta fase da vida. Sem ela, torna-se dependente, e essa não é a liberdade que merece. Para reverter este quadro, a primeira coisa a fazer é reconhecer que não é o seu dever sustentar os seus filhos adultos. Eles têm a sua própria vida, as suas próprias responsabilidades. É importante estabelecer limites claros e transparentes. Pode começar por ter uma conversa franca e honesta com os seus filhos. Explique-lhes a sua situação financeira atual, os seus próprios planos e necessidades para a reforma. Diga-lhes, com calma e sem drama, que embora os ame e queira ajudá-los sempre que puder, a sua capacidade financeira tem limites e que a sua segurança futura é também uma prioridade. Pode sugerir alternativas para essa ajuda monetária, como ajudá-los a procurar emprego, a criar um orçamento,
a contactar instituições de apoio financeiro ou oferecer apoio moral e prático em vez de dinheiro. Por exemplo, pode ajudar a cuidar dos netos para que eles possam trabalhar mais horas ou procurar um segundo emprego. Isso é ajuda, mas não compromete a sua carteira. É crucial que se lembre que dizer não ao dinheiro não significa dizer não ao amor. Pelo contrário, é um ato de amor que ensina responsabilidade e resiliência aos seus filhos, ao mesmo tempo que protege o seu próprio futuro e, surpreendentemente, isso pode fortalecer a relação, pois ela passará a ser baseada em algo mais profundo do que a conveniência financeira. A sua paz de espírito vale muito mais do que qualquer culpa momentânea. Continuando a nossa conversa sobre como recuperar as rédeas da sua vida. O terceiro sinal pode parecer inofensivo à primeira vista, mas ataca diretamente o seu espaço mais íntimo e sagrado, o seu lar. Sabe, em Portugal, a casa da mãe ou da avó é muitas vezes vista como um porto de abrigo, um ponto de encontro constante para a família. E isso é, na sua essência, maravilhoso. Mas e se o seu lar deixou de ser o seu santuário de paz e tranquilidade, para se transformar numa estação de serviço familiar? Sempre aberta, sempre à disposição. Este é o terceiro sinal de que pode estar a perder a sua independência. A sua casa deixou de ser apenas sua. Pense nas visitas inesperadas, nas estadias prolongadas dos netos que não foram previamente combinadas, nas expectativas de que esteja sempre a cozinhar para todos ou a hospedar a família em datas especiais. Mesmo quando anseia por um momento de paz só para si, não me refiro a convívios pontuais, mas sim a uma situação em que sente que a sua casa não tem mais as suas regras, o seu ritmo, a sua privacidade. O que acontece é que, sem perceber, a sua casa pode ter se tornado uma extensão da casa dos seus filhos, onde eles e os netos circulam livremente, esperam refeições prontas e esquecem-se de que ali vive uma pessoa que também precisa de silêncio, de organização e de momentos a sós. Isto pode manifestar-se com objetos espalhados, louça na pia, ruído constante, ou até a sensação de que não pode simplesmente relaxar no seu próprio sofá sem ser interrompido. A perda da autonomia no seu próprio espaço pode ser incrivelmente desgastante a longo prazo, tanto a nível físico como mental. A sua casa deve ser o seu refúgio, onde se recarrega, onde desfruta da sua companhia e dos seus passatempos. Se isso não está a acontecer, é a altura de agir. A solução passa por redefinir as fronteiras do seu lar. E sim, isso pode ser delicado, mas é fundamental. Comece por comunicar as suas necessidades de forma clara e assertiva. Por exemplo, em vez de simplesmente aceitar uma visita inesperada, pode dizer: "Filho A, adoro ter-te cá, mas hoje tinha outros planos. Que tal combinarmos um dia para a semana?" Ou, no caso de estadias dos netos, pode estabelecer dias e horários específicos, explicando que precisa do seu tempo para descansar. É importante que os seus filhos percebam que o facto de ter a sua própria casa não significa que ela esteja sempre aberta. Como um hotel, pode designar áreas da casa como pessoais, onde o acesso é mais restrito, e encorajar os seus filhos e netos a respeitarem esses espaços. Sugerir que os seus filhos alternem entre si a hospedagem de jantares ou eventos familiares também pode aliviar a pressão sobre si. Lembre-se, estabelecer limites na sua casa é um ato de autocuidado. Não é egoísmo, é uma necessidade para preservar a sua energia, a sua paz de espírito e a sua qualidade de vida. Quando a sua casa é o seu santuário, é um lugar onde se sente bem. E isso reflete-se na sua capacidade de ser uma mãe e avó
mais presente e feliz quando está com eles. A sua casa deve ser o seu espelho, refletindo a paz e a ordem que deseja para a sua vida. Avançando para o quarto sinal. Este toca na sua capacidade de decisão e na sua voz interior. Este sinal é particularmente insidioso porque, muitas vezes, os seus filhos agem com as melhores das intenções, mas o resultado é o mesmo a diminuição da sua autonomia. O quarto sinal é quando as suas decisões são excessivamente influenciadas, ou mesmo ditadas, pelos seus filhos adultos. Pense naquelas conversas em que expressa um desejo. Talvez viajar, comprar algo novo, mudar de médico, ou até mesmo iniciar um novo hobby. E imediatamente recebe uma enxurrada de "mas, mãe, pai, é melhor não. Será que é seguro? Não achas que devias pensar 2 vezes? Ou nós achamos que devias fazer assim?" Tudo sob o pretexto de "estamos preocupados contigo" ou "queremos o melhor para ti". Claro que os seus filhos se preocupam e é natural que queiram o seu bem. No entanto, existe uma diferença abismal entre um conselho ponderado e a tentativa, consciente ou inconsciente, de controlar as suas escolhas, quando as suas decisões de vida, desde as mais pequenas às mais significativas, passam a ser filtradas pela opinião e aprovação dos seus filhos. Está a abdicar da sua própria capacidade de autodeterminação. Começa por ser uma sugestão sobre o que deve comer, depois sobre o que deve vestir, depois sobre quem deve visitar. E antes que perceba, sente que precisa da permissão dos seus filhos para viver a sua própria vida. Este controlo velado pode levar a sentimentos de frustração, ressentimento e até a uma perda de confiança em si mesma. Começa a duvidar dos seus próprios instintos e desejos, porque a voz dos seus filhos se torna mais alta e mais presente do que a sua. Isso rouba-lhe a alegria de fazer as suas próprias escolhas e de colher os frutos das suas decisões, sejam elas quais forem, para recuperar a sua voz e a sua capacidade de decisão. O primeiro passo é reconhecer que, apesar do amor e da preocupação, os seus filhos não são os donos da sua vida. Você é a única pessoa com o direito e a responsabilidade de tomar as suas próprias decisões. Comece por praticar a afirmação da sua vontade em pequenas coisas. Por exemplo, se lhe perguntarem o que quer comer, diga claramente a sua preferência, em vez de deixar que escolham por si em discussões mais importantes. Ouça o que eles têm a dizer. Agradeça a preocupação, mas depois diga: "Agradeço a vossa perspectiva e sei que se preocupam comigo. Vou pensar no assunto e tomar a minha própria decisão." Não sinta a necessidade de justificar exaustivamente as suas escolhas. A sua decisão é sua, e ponto final. Se planeia uma viagem, simplesmente informe-os dos seus planos. Em vez de pedir permissão ou de esperar a sua aprovação, "Estou a planear uma viagem a local. Ficarei fora durante X dias." A forma como comunica é fundamental. Mantenha um tom calmo, assertivo e seguro. Não entre em discussões se eles insistirem. Pode repetir: "Entendi a vossa preocupação, mas esta é a minha decisão." É essencial que se lembre que fazer as suas próprias escolhas, mesmo que diferentes das expectativas dos seus filhos, é um sinal de maturidade e de respeito por si mesma. É um ensinamento poderoso para os seus filhos também, mostrando-lhes que a vida é para ser vivida com coragem e autenticidade. Em todas as idades, a sua independência de pensamento é um tesouro e merece preservá-la. E chegamos agora ao quinto e talvez mais profundo dos sinais, aquele que realmente afeta a sua essência e a sua identidade. Este sinal é um espelho que nos confronta com uma verdade um pouco desconfortável.
mas essencial para me puxando-lhe. É quando a sua identidade se torna exclusivamente ligada ao seu papel de mãe, pai, avó ou avô. Pense bem quando alguém lhe pergunta: quem é você? A sua resposta está sempre e imediatamente ligada aos seus filhos e netos. Fala apenas sobre eles, sobre as suas conquistas, os seus problemas, as suas necessidades, ou consegue partilhar sobre os seus próprios interesses, os seus sonhos, os seus projetos pessoais, as suas paixões, independentemente da sua família. Muitos de nós, especialmente as mulheres, somos educadas a dedicar a nossa vida à família. E isso é uma dádiva, é um propósito grandioso, no entanto. Quando os filhos crescem e seguem os seus próprios caminhos, há um vazio que pode surgir se não tivermos cultivado a nossa própria identidade para além dos nossos papéis parentais. A vida não termina quando os filhos saem de casa ou quando os netos já não precisam de nós 24 horas por dia. Pelo contrário, esta pode ser a fase mais rica e gratificante da sua vida. Se a souber preencher consigo mesma, se sente que perdeu o contato com os seus próprios hobbies, com os seus amigos, com os seus sonhos antigos. Se a sua felicidade depende inteiramente da felicidade e da presença dos seus filhos, então este é um sinal claro de que está a negligenciar a pessoa mais importante da sua vida, você. A sua independência não é apenas sobre o seu tempo ou o seu dinheiro. É fundamentalmente sobre quem você é como indivíduo, com os seus próprios desejos, pensamentos e aspirações. Reclamar a sua identidade é, talvez, o ato mais libertador que pode fazer. Não se trata de deixar de amar os seus filhos ou de se afastar deles. Trata-se de se lembrar de quem era antes de se tornar pai ou mãe, e de se permitir evoluir para a pessoa que quer ser agora. Para isso, comece por fazer uma lista das coisas que gostava de fazer no passado e que deixou de lado. Que hobbies a faziam feliz, pintar, dançar, escrever, trabalhar na horta, e que coisas novas gostaria de experimentar. Um curso de cerâmica. Aprender um novo idioma. Fazer voluntariado. Permita-se sonhar sem a culpa de que está a roubar tempo à família. Depois, comece a integrar essas atividades na sua semana, da mesma forma que bloquearia o tempo na sua agenda para os compromissos dos filhos. Ligue para aquela amiga antiga que perdeu de vista. Inscreva-se num clube de leitura, num grupo de caminhada ou numa aula de dança sênior no seu centro de dia. O importante é criar um espaço onde possa ser apenas você, onde as suas conversas não girem apenas em torno dos seus filhos, mas também dos seus próprios interesses e experiências. Descobrir novos propósitos e reacender velhas paixões não só a tornará mais feliz e realizada, como também a tornará uma figura ainda mais inspiradora para os seus filhos e netos. Eles verão uma mãe ou avó vibrante, cheia de vida, com os seus próprios interesses. E isso é um presente inestimável. É um ensinamento de que a vida é uma jornada contínua de crescimento e descoberta, independentemente da idade. Lembre-se, ser mãe ou avó é uma parte maravilhosa da sua vida, mas não é a totalidade. Você é um ser humano completo, complexo e fascinante, com um mundo de possibilidades à sua espera. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que estas palavras tenham ressoado consigo. Falamos de 5 sinais que podem indicar que, sem querer, a sua independência está a ser comprometida. Revimos como a sua agenda pode ser ditada pelas necessidades dos outros. Como as suas finanças podem estar em risco por estar sempre a servir de banco familiar. Como o seu lar pode ter deixado de ser o seu santuário de paz. Como as suas decisões podem ser abafadas pelas opiniões dos seus filhos e, talvez, o mais importante, como a sua identidade pode ter se fundido apenas nos papéis de mãe
ou avó, não me entenda mal. A intenção aqui não é a de fomentar conflitos ou de sugerir que se afaste da sua família. Longe disso. É sobre encontrar um equilíbrio saudável. É sobre amar os seus filhos e netos incondicionalmente. Mas também se amar e respeitar a si mesma com a mesma intensidade. É sobre redefinir limites, com amor e paciência, mas com uma clareza inabalável. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua felicidade e na sua qualidade de vida. Comece por um destes sinais, aquele que mais a incomoda. E dê um pequeno passo hoje mesmo. Marque um tempo só para si na sua agenda. Diga um não gentil a um pedido financeiro que a deixa desconfortável. Estabeleça regras claras para as visitas em sua casa. Afirme a sua decisão sobre algo que lhe diz respeito. Ou dedique-se a um passatempo que a faça feliz. Cada um desses passos é um tijolo na construção da sua renovada independência. O que pode surpreender, e é o que eu queria partilhar consigo, é que ao fazer estas mudanças, não só se sentirá mais feliz e realizada, mas também a sua relação com os seus filhos pode melhorar. Quando se respeita a si mesma e estabelece limites claros, ensina-lhes a fazer o mesmo. Eles verão uma mãe ou pai mais forte, mais autêntico e com uma vida própria. E isso é um exemplo poderoso de vitalidade e sabedoria que não se compra. Eles aprenderão a valorizar o seu tempo e o seu espaço. E a sua presença será ainda mais apreciada porque virá de um lugar de escolha e de amor genuíno, e não de obrigação. Gostaria muito de saber o que pensa sobre este tema. Qual destes sinais mais ressoou consigo? E que pequeno passo se sente inspirada a dar para reclamar a sua independência? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser uma inspiração para muitos outros. Se este vídeo a ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder mais dicas e conversas que a ajudarão a viver a sua melhor vida. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número. E a sua vida é uma tela em branco à espera das suas próprias cores. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com toda a liberdade e a felicidade que merece,